Acho que agora está indo. Pronto. Boa noite, amados. Bom conectar com vocês aqui agora. Estou fazendo essa live aqui de improviso, vamos dizer assim. Alguns jovens têm me mandado perguntas a respeito da lição dessa semana, da lição dos jovens, né, dessa semana. E resolvi fazer essa live aqui para ficar já gravado, fácil para eles acessarem e a gente explanar um pouquinho a respeito da lição dos jovens dessa semana, que falou sobre um tema bem interessante, foi sobre mortos para a lei. E eu quero que tentar, né, de certa forma, esclarecer alguns pontos, ajudar na compreensão dessa lição maravilhosa. Estou aqui só compartilhando com os jovens, que alguns estão conectando agora. Um feliz sábado para você que está conectado aí na nossa live, ok? Você que já é inscrito no nosso canal, que você já recebeu aí o link. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe você, a sua vida. Um detalhe, estamos aproximando aí os 10 dias de oração. Estou me programando aqui para que todos os dias possamos fazer uma live de estudo da Palavra de Deus. Então, um feliz sábado aí, assim diz o Senhor. Pastor Bertolino, Meire Lucas, feliz sábado, Meire. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe aí se você quiser, compartilhe essa live com os seus amigos, aqueles que estudam essa lição. E vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero convidar você a orar nesse momento comigo, para que possamos estudar a palavra de Deus. Nós, quando vamos estudar a palavra de Deus, precisamos buscar a orientação do Espírito Santo. Se você puder, curva sua fronte e vamos orar. Soberano Deus, amado eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar as Sagradas Escrituras. Venha nos guiar, nos orientar. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então, mão na Bíblia, mão na lição. O texto que nós vamos estudar, na verdade, a lição nós estamos estudando mortos para a lei. Inclusive, a lição tem um encarte aqui bem interessante, né? Paulo foi preso, Paulo foi açoitado. O único medo de Paulo era voltar a ser Saulo. Era voltar a ser Saulo. Isso está intimamente relacionado com o assunto aqui de morrer para a lei. Por quê? Nós vamos ver mais à frente na lição que qual era a origem de Paulo, anteriormente Saulo. Quem era Saulo? Paulo, nós sabemos, era um grande apóstolo, grande pregador da palavra de Deus, que teve como basicamente o centro da sua mensagem a salvação, a justificação pela fé. Mas e Saulo? Por que o encarte aqui diz que ele tinha medo de voltar a ser Saulo? Porque justamente Saulo estava agarrado na lei, agarrado na condenação da lei. Estava aprisionado num sistema, inclusive farisaico, que ele vivia. Nós vamos ver um pouquinho mais detalhado isso mais à frente. Logo aqui na parte de domingo vem um detalhe que tem gerado curiosidade, dúvidas na mente de muitos. Porque logo no capítulo 7 aqui, o início vai falando da analogia do casamento. Um detalhe que nós precisamos entender aqui sobre essa analogia, que quando o apóstolo Paulo usa a analogia, ele não está querendo usar todos os detalhes pormenores aplicado ao princípio que ele estava falando da lei, ok? Então, a mensagem estava relacionada com aquela comparação que ele estava fazendo, mas não eram todos os detalhes. Todos os detalhes. Qual o ponto principal que nós precisamos entender e que Paulo estava
transmitindo. Lembrando que se você quiser, pode colocar sua dúvida aí nos comentários para a gente poder também interagir, ok? Qual o detalhe principal aqui dessa analogia que Paulo faz? O primeiro detalhe, para a gente compreender o que Paulo queria dizer, nós precisamos compreender quem é cada elemento aqui nesta analogia, o que cada elemento representa. Então, primeiramente aqui nós temos a mulher. Quem era a mulher? Quem é a esposa? É o povo de Deus. Aqui a esposa representa o povo de Deus. É interessante mais uma vez, né, a Bíblia trazendo a mulher como uma figura para representar a igreja, representar o povo de Deus. O segundo personagem importante dessa analogia é o marido. Veja, o marido não é a lei. O marido aqui, ele representa a condenação da lei. Qual que era a condenação da lei? O salário do pecado é a morte, certo? Então, quando o marido, então, morre, o que segundo a lei, né, da questão do casamento aqui, aí a gente vai agora para a questão da lei do casamento. O que a lei do casamento diz? A esposa, ela então pode contrair um novo matrimônio, um novo relacionamento. Logo, se o que morreu foi a condenação da lei e não a lei, né? Esse é um ponto importante. Quem morre nesse contexto aqui, que está representando o marido que morre, não é a lei, mas é a condenação da lei, ou seja, a morte. Quando Jesus vem, Jesus paga um preço. Jesus paga um preço pelo quê? Pelo que Jesus morreu? Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados e nos livrar, então, da condenação da lei. Correto? O grande problema é quando a gente pensa que a analogia se refere ao marido como se fosse a lei. Mas não é a lei, mas a condenação que a lei trazia, que era a morte. Logo, quando alguém se entrega a Cristo, ele se entrega a Cristo, essa condenação da lei, ela elimina. E agora, a noiva, né, a esposa, ela pode entrar num outro relacionamento. É interessante que a Bíblia coloca Jesus como sendo, então, o noivo. Esse outro relacionamento, ao invés do indivíduo estar ligado agora à condenação do pecado, que é a morte, ele agora se liga a Cristo. Ele tem a opção agora de se ligar a Cristo. Jesus veio e ele decretou a morte deste noivo, que é a condenação da lei. E o seu povo agora tem a liberdade de entrar num relacionamento salvífico com Cristo. Que ao invés de ter agora condenação, eles têm agora salvação. Que diferença! Então, para ficar bem claro, se você ainda tiver dúvida, você pode perguntar, pastor, não ficou claro. A esposa é o povo de Deus. O marido, que morre aqui nesse contexto, a condenação da lei. A condenação da lei que é, no caso, a morte. O salário do pecado é a morte, que é a condenação, então, que a lei aponta, devido estava no pecado, estava sujeito à morte, a condenação da lei. Jesus vem e elimina esta condenação, deixando o povo agora livre para um relacionamento salvífico com Cristo. Ok? Então, esse aqui é o detalhe importante sobre a analogia do casamento. Novo marido, quem é um novo marido? Quem é um noivo? É Jesus. Então, agora nós temos a liberdade
de nos relacionarmos com Cristo. Agora vem um detalhe que a lição nos apresenta. Existe algum problema com a lei? Estou vendo aqui que o povo está reformulando aqui a pergunta. A Ruth, a condenação da lei morre. Acaba quando? Não entendi aqui esse ponto. Ela vai refazer. Pronto, a condenação acaba quando aceitamos a Jesus. Então, na minha vida com Cristo, mesmo que eu peque, não serei mais condenado. Bom, aí nós vamos para um ponto que nós vamos ver mais à frente, a respeito do processo de santificação. Ok? O indivíduo aceita a Jesus. Ele aceitou a Jesus, ele está livre da condenação do pecado. Para sermos salvos, nós precisamos aceitar a Jesus. Só que agora muda o detalhe com relação à lei. Não quer dizer que a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu não vou mais pecar. Mas agora vem a atitude nossa com relação ao pecado. Porque o apóstolo Paulo, na lei farisaica, o indivíduo estava aprisionado à lei, qualquer coisa que ele cometesse de pecado na lei, ele estaria totalmente perdido. E no processo de santificação, no processo que nós aceitamos a Jesus, é diferente. Até inclusive o apóstolo João coloca, tudo que está escrito para que a gente não peque. Para que a gente não peque. Mas aquele que está sendo santificado em Cristo, aquele que está buscando a santificação em Cristo, ele vai cometer pecados. O próprio apóstolo Paulo vai mostrar aqui a respeito da luta que existe. Mas a diferença está na atitude do indivíduo com relação ao pecado. Ele erra, ele falha, há pecados inclusive do pensamento, mas a atitude é que ele está ligado a Cristo e imediatamente ele reconhece o seu erro e ele busca aquele que pode solucionar o problema. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que agora a lei, ela serve de aio, ela conduz imediatamente a Cristo, que é aquele que limpa e purifica todo o pecado. Mas vamos avançando aqui. Se ainda ficou dúvida, a gente vai refazendo a pergunta no chat que a gente vai comentando. O detalhe é que vem, existe algum problema com a lei? Se a gente tem que morrer para a lei, existe algum problema com a lei? Veja, o apóstolo Paulo coloca, não há problema com a lei. Não existe nenhum problema com a lei, muito pelo contrário, ele coloca que a lei de Deus ela é santa, o mandamento santo, justo e bom. Aonde está o problema? Observem que não é a lei que morre. A frase, inclusive, introdutória, que não é a lei que morre, mas é o indivíduo que precisa morrer com a lei. Porque é o indivíduo que é pecador. Aqui, inclusive, coloca assim, o problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. O eu, o indivíduo, o interior precisa morrer a cada dia, na realidade, para a lei, porque a lei é santa, justa e boa, mas eu é que preciso mudar a minha vida. Eu que preciso mudar a minha conduta dia após dia. O mandamento ele é santo, justo e bom. Tudo que está ali é perfeito. Mas eu preciso morrer para essa condenação que existe da lei. Preciso me entregar dia após dia a Cristo e deixar que Ele vá transformando a minha vida. Inclusive, o apóstolo Paulo aqui coloca um detalhe interessante, que ele diz assim, antes eu vivia sem a lei. Eu aparentemente vivia sem a lei. Eu aparentemente vivia, parece que estava tudo bom, porque eu não tinha conhecimento da lei. Sabe, eu trabalhei um bom tempo, assim, mais ou menos um bom tempo, no Hospital do Câncer. E ali diversas pessoas morriam com essa doença. E alguns diziam, olha, eu não conhecia essa doença e quando descobri, eu vi a situação que eu estava. O indivíduo tinha doença, ele tinha um problema, aparentemente estava tudo bom.
Mas quando ele descobre a doença, ele definha e morre mais rápido, aparentemente. A visão, essa é a comparação que eu tenho aqui com o que Paulo está falando. Olha, antes da lei eu vivia, mas parecia que eu vivia, mas o pecado já estava corrompendo a minha vida. Eu vivia uma vida de ilusão com o resultado. Parece que está tudo bem, mas não está. E agora, diante da lei, a lei me apresenta que eu tenho uma condição terrível de pecado. O pecado, ele coloca assim que o pecado reviveu em mim. E ele aqui, quando coloca, ele está falando pelo detalhe, porque ele viu que o pecado estava muito mais além do ato. Estava também na questão da cobiça, da questão do pensamento. E ele viu que ele precisava de alguém. Ele precisava de ser liberto disso. E a única pessoa capaz de libertar da culpa, do pecado, trazer o perdão, é de fato Cristo. Com isso, Paulo quis dizer que houve um tempo em que ele não compreendia a profundidade das exigências da lei de Deus. Mas quando veio o mandamento e ele compreendeu a profundidade espiritual da lei, ele morreu. Isto é, percebeu que havia sido condenado à morte pela lei. A razão disso é muito simples. O salário do pecado é a morte. Tudo o que a lei de Deus pode trazer ao transgressor não arrependido é morte, condenação e maldição. Então é por isso que ele fala dessa questão da morte, que ele precisa de Cristo. Porque unicamente pela lei, apenas pela lei, a lei simplesmente vai dizer, você está errado, você está sujeito ao quê? A morte, a condenação, a maldição. Por isso que Paulo ele vai apresentar que a lei ela precisa servir de aio para conduzir a Cristo, porque ele é o único que pode resolver o problema do pecado. Para Paulo, o mandamento que diz não cobiçarás revela a profundidade espiritual da lei. Esse mandamento é o único dos 10 mandamentos que lida diretamente com as atividades mentais. Quando Paulo percebeu o pleno sentido desse mandamento, o pecado reviveu. O apóstolo enxergou a profundidade de sua natureza pecaminosa e se viu como um homem morto, condenado pela lei à morte eterna. Por meio do mandamento que proíbe a cobiça, Paulo passou a entender que, apesar de sua conformidade exterior com a lei, ele a havia violado interiormente por causa da cobiça. Estando libertos do poder do pecado, que Paulo chamou de antigo senhor e antigo marido, temos plena liberdade para viver de acordo com a perfeita vontade de Deus expressa em sua lei e imutável. Aqui vem um detalhe, e aqui para a gente encaixar esse detalhe com a resposta das perguntas que estão sendo feitas aqui, né? Paulo aqui coloca a respeito da cobiça, que ele percebeu que como fariseu ele tentou no passado viver uma vida centrada na lei, exteriormente apresentando-se como alguém correto. Quando então entendeu o pecado da cobiça, ele percebeu que o pecado era muito além de questões exteriores, mas estava ligado à questão do pensamento também, não só com a cobiça, com relação a outros pecados da mente. E ele então percebeu a gravidade do pecado. E é por isso que agora coloca a questão de morrer para a lei. Essa questão volta à questão da analogia do marido, né? O marido que morreu, a condenação que morreu. E agora o indivíduo ele tem a liberdade, a partir do momento que ele entende. Por isso que a analogia do casamento ela vem antes desses detalhes aqui. Por quê? Aqui ele está mostrando a gravidade da situação que vivia-se antes da morte daquele marido, que é a condenação do pecado. Ele está dizendo, olha, antes era essa situação. A lei só me apontava que eu estava perdido, que eu estava condenado, mas veio Cristo.
E Cristo anula essa condenação. E eu tenho a liberdade agora para viver um relacionamento salvífico com Ele. E a partir do momento que eu passo a viver um relacionamento com Ele, diferente de antes, que a condenação ela apontava diretamente, você está condenado, você está condenado, você está condenado. O relacionamento salvífico com Cristo nos leva à observância da lei de Deus. Não estou falando da condenação, mas da observância da lei de Deus, só que com um detalhe. Quando eu me pego em um detalhe de erro, esse relacionamento que eu tenho com Cristo, ele me mostra que tem uma solução, que o preço já foi pago e que eu preciso apenas reconhecer, mudar a minha vida e eu não estou mais condenado. Não é uma vida de libertinagem, mas é uma vida de relacionamento com Cristo, porque Cristo passa a ser então o novo marido, como se diz aqui, né? E ele, pelo poder dele, nos ajuda a ser fiel à lei, que é santa, justa e boa. Mas quando eu me pego em alguma situação de falha, ele, que agora tem um novo relacionamento com ele nos mostra que há uma solução. Ele perdoa os nossos pecados. Deixa eu ver aqui. Algumas perguntas. A condenação acaba... Não, essa aqui eu já respondi. A Amanda Silva pergunta. Então, quando morremos para o pecado, precisamos nascer de acordo com a lei. Vamos lá. Aqui vem um ponto que a lição vai, inclusive, destacar lá na frente como o momento hipertexto, que vai falar do ego, superego, o id, e ali vai destacar um detalhe. Um lado coloca tudo como errado, outro lado coloca que pode tudo, vamos dar um exemplo assim, e o ego é o que vai ser o moderador, é o que vai dar a direção de fato. Quando nós morremos para o pecado, a melhor resposta seria: nós precisamos nascer pelo Espírito. Por quê? Por que pelo Espírito? Porque é o que Jesus coloca, né? Nós precisamos nascer do Espírito, que é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Se eu coloco a palavra lei acima, não, nascer de acordo com a lei, eu vou estar colocando uma regra acima de uma pessoa, acima de um motivo maior. O motivo maior não é a regra, não é a lei em si, mas o que me motiva a ir fiel a ela. Então, eu preciso nascer no Espírito, que é ter um relacionamento salvífico com Cristo, por amor a Ele, e é por amor a Ele que eu vou ser fiel. Até voltando aqui à analogia do casamento, quando fala lá da condenação, o indivíduo, o fariseu, né, ele servia a lei com medo, com desespero por causa da condenação da lei. Então era o medo, era o pânico, vamos dizer assim, que fazia o indivíduo ser fiel. Mas agora Cristo pagando o preço, né, ele entendeu agora que é Cristo que paga o preço do pecado. Agora, a fidelidade a esta lei, qual é a lei? Aqui, inclusive, é comparada à lei do matrimônio, né? A fidelidade a essa lei é por amor, porque alguém já veio e pagou o preço. Então, eu sou fiel, mas alguém pagou o preço, alguém está ali para me ajudar, diferente do antigo, que apenas condenava. A condenação é apenas para mostrar, você está errado, pronto, acabou, você está morto. Está condenado. Cristo, o relacionamento salvífico com Cristo, ele nos ajuda a ser fiel aos princípios, mas com uma motivação. E essa motivação é o amor. Então, respondendo mais detalhadamente a pergunta da Amanda, quando morremos para o pecado, precisamos nascer de acordo com a lei? Nós precisamos nascer de novo, nascer de um novo relacionamento com Cristo. Nascer do Espírito, que o Espírito Santo vai guiar, vai conduzir. Lógico, ele vai nos conduzir aos princípios eternos de Deus. Mas existe uma pessoa acima de tudo isso.
E é essa pessoa que vai nos conduzir, que vai nos orientar. Vamos ser fiéis, sim, aos princípios, mas vamos ser fiéis por um motivo específico. E esse motivo é Cristo, é seu amor, o que Ele fez por cada um de nós. Vamos aqui agora mais um detalhe. A simetria contínua. Aqui vem um ponto, eu já havia comentado. Por que Paulo fala tão enfaticamente a respeito da lei, da condenação da lei, do fardo que é a lei? Paulo, ele era anteriormente fariseu, né? Saulo era fariseu. E como fariseu, ele seguia a lei de maneira bem forte, de maneira bem rígida, vamos dizer assim. E pelo fato dele seguir, a lei se tornava, na realidade, um fardo. Quando Jesus esteve aqui, um dos grandes desafios de Jesus foi lidar com os fariseus, os mestres da lei, porque eles viviam tentando pegar Jesus em algum ponto da lei. Queriam encontrar um erro, queriam encontrar um motivo para falar: Jesus, você está errado, você está pecando. Você não pode ser o Messias porque você está pecando. Então os fariseus, eles tinham uma fidelidade à lei de maneira, digamos assim, exagerada. Uma fidelidade extrema. E essa fidelidade era prejudicial, porque eles colocavam a lei como um fardo. A gente vê, por exemplo, quando os fariseus, os mestres da lei, criticam Jesus pelo fato dele ter curado no sábado, pelo fato daquela pessoa que foi curada ter que carregar o seu leito. Existiam várias leis em cima da lei de Deus, que fazia de tudo um fardo. Então, de fato, a lei era um peso. E para você ter uma ideia, como o apóstolo Paulo, quando era Saulo, né, ele tinha isso tão estritamente que aqueles que apareciam ser uma ameaça para o povo judeu, vamos dizer assim, aparentemente, ele queria destruir, que era o povo cristão. Então, assim, Paulo, ele fala enfaticamente a respeito da lei por causa disso, por causa da mentalidade farisaica que ele tinha da lei, aquela fidelidade a ferro e fogo, vamos dizer assim. Então, ou o indivíduo era santo demais, perfeitinho, de acordo com a lei, ou ele era perdido. Esse era o ponto. A mentalidade de fariseu era essa. Ou ele estava perdido, ou ele estava santo, perfeitinho. E o apóstolo Paulo destaca no capítulo 7 aqui uma luta. E há, inclusive, questionamento no meio teológico a respeito dessa luta. Por quê? Alguns dizem, não, essa luta aí é a luta do indivíduo que não é convertido. Aqueles que acreditam, inclusive a lição comenta sobre a carne santa, né? Vão dizer, não, isso aí é a luta do indivíduo que não é convertido. Só que veja bem, o apóstolo Paulo, ele está falando de uma luta, de uma parte que há dentro do coração que está dizendo, não faça isso, isso é errado, e da carne que quer fazer aquilo que é errado. Pergunto para você, aquele que não é convertido tem alguma luta no seu interior sobre o que é certo ou errado? Aquele que não é convertido precisa da ajuda de Deus para vencer essa luta? Obviamente, não. Então veja bem, essa luta que é apresentado aqui é a luta de um cristão. E o apóstolo Paulo aqui está falando da situação dele agora convertido. Ele está dizendo, olha, eu olho para a minha situação e eu vejo que dentro de mim o Espírito está trabalhando para me fazer o que é certo. Mas a carne ela é fraca. E às vezes quando a gente pensa nisso aqui, a gente pensa em coisas absurdas, em pecados. Pensa assim, poxa, o apóstolo Paulo aqui, quer dizer então que ele estava cometendo pecados. Quer dizer então que ele estava cometendo pecados graves ali. Veja bem,
o apóstolo Paulo, ele fala claramente também dos pecados aqui do pensamento. Então, quando ele está falando dessa luta diária, vou dar um exemplo claro aqui. Imagine que você está no trânsito e alguém te dá uma fechada. O instinto natural do ser humano é ficar bravo, às vezes proferir um palavrão, ofender aquele que cometeu o erro, correto? Mesmo o indivíduo que é convertido. Ali vai ter uma luta no coração entre fazer o que é correto e fazer o que é errado, o que era o instinto do indivíduo. Então é sobre isso que Paulo está falando. Olha, dentro de mim há uma força que diz, faça o que é correto, mas eu sou ser humano. E às vezes eu erro, eu falho. E essa luta, querido, ela existe na vida do cristão. Aquele que diz, não tem luta nenhuma, veja, cuidado, há um perigo aqui. Nós precisamos ter a consciência clara desta luta e buscarmos nos posicionar ao lado do Espírito Santo para cada dia vencer esta batalha. Vencer essa batalha contra o pecado. Esse é o processo de santificação. Santificação é o processo de harmonizar nossas atitudes e ações com a mente renovada. Um processo que dura a vida inteira. Então, esse é o processo de santificação. Você harmonizar o espiritual com o prático. A informação com a ação. Paulo está falando dessa luta, dessa dificuldade de harmonizar isso. E por isso, dia após dia, o indivíduo precisa entender que ele precisa morrer para essa condenação do pecado. Ele precisa buscar um relacionamento salvífico com Cristo. E apenas no relacionamento com Cristo que nós conseguiremos vencer de fato as armadilhas do inimigo. Então busque a cada dia vencer essas armadilhas. Busque a cada dia ter um relacionamento com Cristo. Lembrando, se você ainda tem alguma dúvida a respeito da lição, você pode fazer a pergunta: como podemos ter uma vida de santificação na prática? Vida de santificação na prática. Então vamos unir as informações. Paulo aqui está falando da luta. Luta do cristão. A Ruth que fez uma pergunta, né? Paulo que está falando da luta do cristão. Né? O processo ali, que a carne quer fazer o que é errado, mas o Espírito está ali, está dizendo, não, faz o que é certo. Essa luta interior. E a santificação, como a lição coloca, é um processo de harmonizar nossas atitudes e ações com a mente renovada em Cristo. Como podemos ter uma vida de santificação na prática? Simplesmente buscando dia após dia a comunhão com Jesus. O próprio Jesus diz, se você não permanecer em mim, você não pode fazer nada. Então, o detalhe principal é a permanência constante, a busca constante de Jesus. Outro detalhe é o que o apóstolo João coloca dentro do processo da vida cristã. Tudo que está escrito, todas as informações que Jesus deixou para nós, foi deixada para qual motivo? Para que nós não pequemos, certo? Esse é o desejo de Deus diante da nossa vida. Nós não pequemos dentro do processo de santificação, mas vai haver um momento que poderemos ocasionar um pecado. Então, no processo de santificação, quando esse pecado acontece, você não vai para a condenação por desespero, mas você vai a Cristo, reconhece o seu erro e busca corrigir. No processo de santificação, não é um processo onde o indivíduo está isento do pecado, mas
ele busca permanecer dia após dia em comunhão com Cristo. E quando este pecado aparece, ele lida com esse pecado como? Como o pecado é. O pecado precisa ser confessado e deixado. Ele precisa ser levado a Cristo. Então, no processo de santificação, eu tenho uma comunhão com Cristo. Eu busco viver os valores de Cristo na minha vida. Mas quando acontece de eu infligir em um pecado, eu reconheço o erro. Não por causa das suas consequências, mas por causa do pecado que é. E eu vou, mais uma vez, a Cristo. E busco mudar este erro. Busco corrigi-lo. Então, o processo de santificação não é um processo onde estarei 100% isento do pecado, mas é um processo onde eu, com Cristo, vou lapidando e corrigindo o que está ficando errado. O Júnior coloca aqui, lembrando que quanto mais perto de Jesus, mais claros e evidentes ficam nossos erros, correto? E quanto mais perto de Jesus, mais fácil será vencer estes erros. Então, porque Jesus é quem vai nos dar força. Por isso que a Bíblia coloca, ainda que você tente resolver o problema do pecado, você tente se lavar com melhores alvejantes, você não vai resolver o problema do pecado. O problema do pecado se resolve apenas com Cristo. E é apenas nos aproximando de Cristo que nós vamos resolver esse problema. Então, no processo de santificação, nós precisamos estar cada vez mais perto de Jesus. Deixa eu ver aqui se no grupo tem alguma pergunta. Não. Eu estou no grupo e olhando aqui nos comentários do chat, certo? Então, se tiver uma dúvida ainda, pergunte que ainda dá tempo. E na parte final, caminhando já para a parte final aqui da lição, até tem uma citação que eu deixei marcada aqui, e o nosso irmão Júnior já até comentou, né? Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais claros e evidentes vão ficando nossos pecados. E é por isso que, inclusive, o apóstolo Paulo, ele se destaca dizendo assim, não, eu sou o pior dos pecadores. Porque quanto mais ele se aproximava de Jesus, mais ele via os seus erros. Só que isso não era um ponto negativo, era um ponto positivo, porque ele ia corrigindo. O verdadeiro crescimento cristão, a real santificação, leva a reconhecer cada vez mais a realidade do pecado na vida. Por meio do processo de santificação, progressivamente chegamos a compreender melhor a tragédia do pecado e a contínua necessidade de Cristo. Deixa eu dizer algo aqui interessante. No processo de santificação, quanto mais próximo de Cristo, nós não nos achamos melhores e superiores às outras pessoas. Sabe, é triste quando nós vemos pessoas que se dizem cristãos se achando superior aos outros. Se achando superior pelo fato de ser um cristão, pelo fato, às vezes, de ter um cargo na igreja, pelo fato, às vezes, de ser pastor. Não, tô num outro patamar. Essa frase, esse jargão ficou conhecido. Tô num outro patamar. Isso é complicado porque isso mostra que assim, o indivíduo que apresenta isso, ele infelizmente está mostrando a característica que ele não está vivendo um processo de santificação. Porque no processo de santificação, eu me sinto cada vez mais, como o apóstolo disse, sou o pior dos pecadores. Eu dependo, eu careço de Jesus. Olha para a minha condição, eu necessito de Jesus todos os dias na minha vida. Eu não sou melhor do que os outros, eu sou pecador. Eu preciso de Jesus. Eu preciso dele para moldar e moldar a minha vida a cada dia. O processo de santificação não é um processo onde eu começo a me achar melhor do que os outros. Mas eu começo a perceber que eu sou sou pecador, que eu
preciso da graça de Cristo. Como o apóstolo Paulo, eu sou o pior dos pecadores. E eu preciso de Jesus dia após dia. O processo de santificação é o processo onde nos leva dependência. Reconhecer que somos pecadores e dependemos de Cristo. Não é reconhecermos que somos pecadores e que estamos condenados. Isso é o inimigo que faz. Ele aponta, diz, você está errado, você está condenado. Mas o processo de santificação, eu reconheço quão pecador eu sou, quão grave é o pecado. E eu vou a Cristo. Para Ele mudar isso na minha vida. Para Ele transformar isso na minha vida. E para a gente compreender, finalizar, aliás, aqui a nossa lição, a última parte falando do perdão completo fala eu fui ler a pergunta aqui, desfoquei a mente aqui. Fala sobre uma doutrina da carne santa. Essa doutrina da carne santa, ela está bem equivocada. Porque assim, a doutrina da carne santa diz que o indivíduo é capaz de chegar um momento que ele não peca de maneira nenhuma. E a Bíblia nos apresenta que nós, infelizmente, como seres humanos, estamos tendenciosos ao pecado. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, ele tem que tomar cuidado para que não caia. Ainda que o indivíduo esteja vivendo num momento onde aparentemente ele não está pecando, onde aparentemente ele está numa vida bem correta, ele tem que tomar cuidado porque a qualquer momento ele pode cair. Então esse detalhe da carne santa, perfeita, a perfeição nós vamos alcançar apenas em Cristo, quando Jesus voltar. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele fala, quanto a mim, falando da perfeição, quanto a mim, eu não julgo o que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas do passado e eu sigo para diante, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja bem, eu não me acho perfeito, eu não me acho a carne santa, né? Não tenho pecado nenhum, mas eu olho para Cristo e eu avanço, porque eu sei que se eu não fizer isso, se eu não vigiar, eu vou cair. Nossa confiança não está no que o ser humano pode fazer, mas naquilo que Deus pode fazer pelo ser humano por meio de Cristo. A doutrina da carne santa, você vai ser perfeito mediante as suas obras. Mas a salvação, ela é por aquilo que Deus faz em nós. Um grande detalhe é quando nós vamos em Mateus 7, quando Jesus vai falar ali do dia do Senhor, quando ele voltar, ele diz assim, vai chegar muitos dizendo meu nome, dizendo assim, em teu nome fizemos milagres, em teu nome fizemos um monte de coisa. E ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E ele fala ali dos frutos que são manifestos na vida da pessoa. Que aquele que vai ser salvo não é aquele que fez aquele tanto de coisas boas, bonitas, no nome de Jesus. Mas é aquele que manifestou os frutos. Por que aquele que manifestou os frutos? Porque os frutos, o fruto do Espírito Santo, não é o ser humano que produz. É o Espírito Santo, é Deus. Então não é aquilo que o ser humano pode fazer, mas é aquilo que o Espírito Santo faz em nós. No processo de santificação, nós nos aproximamos de Cristo para que Ele opere em nós a transformação. Nós não pautamos a nossa vida pelas nossas obras, mas por aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Quando eu guardo a lei, quando eu faço o que é correto, eu não me glorio disso, porque isso é a obra do Espírito Santo na minha vida. Ok? Mas vamos lá. Só para a gente fechar a última pergunta aqui, a hora já está avançada. A Ruth pergunta, explica o verso 6 no capítulo 7. Como assim viver o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei? Na parte de
sexta. Aí alguém já colocou aqui, esse verso 6 não estaria relacionado aos exageros implementados pelos fariseus na lei? Não, né? Também entendi isso, mas fiquei em dúvida. Vamos lá. Por que está falando, por que o texto fala? Vamos ler o texto aqui, né? Verso 6 do capítulo 7. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Por que caducidade da letra? É aquele mesmo detalhe que nós estávamos comentando, que Paulo coloca ali com os fariseus. Né? Observavam, quando eles olhavam para a lei, eles tinham medo. Porque a lei apontava que o indivíduo pecou, ele estava condenado. Ele estava morto, né? Morto por causa daquela condenação. E agora servir em novidade de espírito, porque agora muda a situação. Ele não mais olha para a lei de Deus como um objeto de condenação, mas agora ele olha para a lei como um objeto de... ele olha, ele vê aquilo que está errado, mas ele está num relacionamento com Cristo, no Espírito. E então ele tem forças para vencer e mudar e não está sujeito, não está aprisionado, vamos dizer assim, à condenação da lei. E não está aprisionado à condenação da lei. Isso realmente, como o Júnior colocou, está muito ligado aos exageros mesmo do que os fariseus colocavam. Né? O fardo que era imposto ali. Mas quando fala servimos em novidade de espírito, estava relacionado a isso. Estava relacionado agora servir entendendo que aquela lei, ela apresenta o que é errado, mas ela conduz a Cristo. Ela é o espelho que mostra o erro. E esse espelho, quando você vê o erro, te conduz à água da vida, que pode te limpar, te purificar, que é Cristo. Entendeu? Então, quando nós vivemos um relacionamento salvífico com Cristo, esse relacionamento, né, como a Ruth colocou aqui, nessa vida, esse modo do Espírito, é que o Espírito Santo, ele apresenta pela lei os nossos erros, mas ele nos apresenta aquele que limpa os nossos erros, diferente do método antigo, a lei escrita, severa, ali, condenação. Agora, o Espírito conduz ao perdão, à salvação. E Jesus, ele veio pagar o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço, porque agora o Espírito Santo nos conduz e mostra, olha, você precisa fazer o que é certo. Mas por quê? Por causa da condenação? Não, a condenação, ela é só se você quiser. Se você não quiser a condenação, olha, tem Cristo. Ele está aqui. Ele pagou um preço por você. Ele salvou você. Se entregue a Ele e você não vai sofrer mais a condenação. Faça o que é correto, não por causa da condenação, mas por causa do amor que já foi manifestado por você. Esse é um tema, a linguagem paulina, né? Eu comentei até no grupo, às vezes parece um pouco complexa, rebuscada, cheia de detalhes, etc. e tal, mas Paulo é muito profundo e na sua profundidade das Escrituras, às vezes torna algo complexo de entender. Mas a suma de tudo que Paulo coloca é o seguinte: nós dependemos de Cristo. Nós não dependemos da lei. A lei é simplesmente um aio que nos conduz a Cristo. Nós dependemos de Cristo. É de Cristo na nossa vida. Porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos guia, que nos orienta. Então nós precisamos morrer para a condenação da lei, para aquele legalismo que os fariseus viviam. Nós precisamos nascer para Cristo, por amor a Ele,
ser fiel, ser íntegro, reto e buscar uma vida dia após dia de santidade. Queridos, foi muito bom. Podemos ter outros momentos assim, é legal poder fazer a live aqui, ver vocês aqui interagindo. Vejo jovens de valor, continue assim, estudando a palavra de Deus. Nosso sonho é que cada jovem possa estudar. E eu estou amando, eu estou aqui, ó, eu tenho a minha lição de jovens, eu tenho aqui a minha lição de adultos, mas eu tenho também a minha lição de jovens, porque na oportunidade que eu tenho, eu gosto de estar junto com vocês estudando. E a lição está maravilhosa, tá? Às vezes complexa, mas maravilhosa. E outros momentos nós teremos para estudar a palavra de Deus junto. Quem sabe essa semana nós temos um outro vídeo para tirar dúvidas e tal a respeito da nossa lição, tá? Que Deus abençoe e nós possamos estar dia após dia conectados. Lembre-se, nós precisamos permanecer em Cristo. Se nós desconectarmos dele, sem ele, nada podemos fazer. Sem um galho, um ramo desconectado do tronco, ele morre. Assim é a nossa vida espiritual desconectada de Cristo. Quero orar com você nesse momento. Tá? Deus abençoe a sua vida. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse momento especial que tivemos aqui nesta live, podendo compartilhar a palavra de Deus. Nós não sabemos tudo. Seria orgulho, seria a presunção de dizer que sabemos tudo, mas nós queremos que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender. É possível que no meio desse estudo algum jovem ainda tenha dúvidas. Isso é comum, mas que o Teu Santo Espírito esteja dia após dia atuando no coração de Teus filhos. Que eles possam compreender a Tua palavra e a cada dia se aproximar mais e mais de Jesus. O Senhor abençoe cada um deles. Abençoe aqueles também que estão na liderança, nas suas classes. Que neste sábado, ó Pai, o Teu Santo Espírito esteja sobre eles. Guia-os, salva-os. Nós nos entregamos em Tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, feliz sábado para vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês e até o próximo vídeo.